Espírito Santo. No hebraico, Ruach Kodosh. No grego, Pneumágio. Quem é ele? O que é ele? Bem, o Espírito Santo, em torno dele, como da pessoa do Senhor Jesus, existem muitos ensinamentos, que eu não vou entrar agora aqui nos méritos desses ensinamentos. Existem muitos dogmas e teorias criadas pelos homens religiosos, filósofos, estudiosos, em tentar, de alguma forma, elucidar o que seria o Espírito Santo. Para isso criaram muitos movimentos interpretativos e tradicionais de leituras onde aparece o Espírito Santo. Porém, caro amigo internauta, quero que você entenda de uma vez por todas que o Ruach Kodosh, ou Pneumágio, o Espírito Santo, ou Espírito de Santidade, nós podemos encontrar na Bíblia. Ele é tratado na Bíblia como uma palavra polissêmica. O que seria algo polissêmico? É algo que tem mais de uma aplicabilidade, mais de um significado. Isto é, tendo vários significados, o que vai definir é o contexto onde aparece essa palavra ou essa frase. O Espírito Santo, o Ruach Kodosh, o Pneumágio, ele é tratado como sendo o próprio Deus, o Pai, mas também é tratado como sendo o poder do Pai, uma ferramenta utilizada pelo Eterno para os seus propósitos e designações aqui na terra. Ele é tratado também como sendo algo e é personificado para dar a entender a origem desse poder, a origem dessa personificação que é o próprio Deus, da qual procede todas as coisas. Também o Espírito Santo é tratado também como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Nós encontramos isso de forma clara e evidente no estilo literário de Yahunão, que é João, aonde segue no capítulo 14 ao 16, nos mostra claramente a respeito do Consolador, allos no grego, que é outro do mesmo gênero ou de outra forma, sendo o mesmo. E isso é confirmado também em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos veem e mencionam o Espírito Santo, sequencialmente mencionam o Espírito de Jesus Cristo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que o Pai enviou o Espírito de seu Filho para nós, que é o Consolador. Então, caros amigos internautas, você que está me ouvindo, pode estar confuso, mas é isso que a Escritura nos mostra. A Bíblia nos mostra claramente o Espírito Santo como sendo o próprio Deus, no caso o Pai, muitas vezes mostrando como algo, um poder, uma emanação, uma extensão, uma ferramenta, e também como sendo o próprio Jesus Cristo, que estaria com o discípulo todos os dias, até o fim dos séculos. Agora, uma coisa que quero que você entenda: não existe na Escritura o Espírito Santo como uma pessoa separada, distinta do Pai e do Filho, como sendo alguém independente, como sendo uma divindade ou fazendo parte de uma divindade com os seus atributos pessoais de pé de igualdade com Jesus e com o Pai. Não tem na Escritura. O que tem são deduções teológicas e filosóficas, tentando entender a complexibilidade aonde aparece de forma simples a respeito do Espírito Santo, partindo de Gênesis e Apocalipse. Quando nós analisamos de forma simples, nós vamos ver que essa palavra, o Espírito Santo, tem várias aplicabilidades. Por isso que eu falei no início sobre a palavra polissêmica.
que significa várias aplicabilidades, significados. Mas nenhum dessas aplicabilidades e significado aplica-se ao Espírito Santo como uma terceira pessoa, sendo coeterno e coigual com o Pai e com o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É uma confusão que foi causada por conta da personificação do próprio Espírito, ou do termo Espírito Santo, aonde é pegado ele sendo tratado como uma pessoa, no caso do Pai, então ele se separa e diz que é a terceira pessoa. No caso do Filho, o Espírito Santo é tratado como o caso do Filho, o próprio Filho, então eles pegam, separam, sendo o Filho, separa e coloca também tudo em conta de uma terceira pessoa. Isso tudo é para tentar resolver o dilema que se segue a respeito da divindade. Porém, de forma clara e objetiva, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é o próprio Deus, muitas vezes tratado como sendo o poder, a ação, a inspiração do próprio Deus, como algo, e muitas vezes tratado também como sendo alguém, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que aonde há o Senhor, aonde está o Senhor, ali aonde há o Espírito do Senhor, porque o Espírito é o Senhor, ali há a liberdade, como diz Coríntios, 2 Coríntios, mostrando que o Espírito é o Senhor, é Jesus Cristo. Aonde Paulo ele queria pregar, mas os apóstolos ali, pregar mais Barnabé, estava ali anunciando, em Atos 17, 16 a 17, nós encontramos a passagem onde eles foram impedidos de pregar a palavra pelo Espírito Santo. Mas no versículo posterior mostra que o Espírito Santo era o Espírito de Jesus Cristo, era Jesus Cristo. Isto nos deixa claro e evidente de que dizer que o Espírito Santo é uma pessoa distinta como o Filho e como o Pai não passa de um grande equívoco. E também não passa nenhuma defesa de tentar defender um dogma bastante conhecido, que é o dogma da Trindade. Criado em meados do final do século III ao IV, criado para poder, segundo eles, combater alguns hereges, acabaram criando outra heresia terrível e maior, que tem embebedado muitas pessoas com esse vinho de dogma doutrinário tradicional. Infelizmente, muitos têm caído nessa live, nesse entendimento. Mas a Escritura nos mostra claramente, em todas as visões do céu aberto, visões celestiais que profetas tiveram, ou que alguém viu o céu, foram vistos anjos, foram vistos serafins, querubins, anciões, foram vistos seres celestiais, foram vistos o Pai, foram vistos o Filho, mas nunca viram o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma pessoa no sentido de dizer separado do Pai e do Filho. Ele é uma pessoa quando se diz que é o próprio Jesus em Espírito. Ele é uma pessoa no sentido quando se aplica ele sendo o próprio Deus, o Eterno, a emanação do próprio Eterno. Mas nunca nós podemos olhar para o céu, olhar para as Escrituras e ver uma passagem onde diga, está aqui o Espírito Santo nas visões celestiais. Daniel teve uma visão de um evento fenomenal, da porção de um reino fenomenal, extraordinário, descomunal. E naquela visão descomunal ele teve aquelas visões. Ele viu o ancião de dia referente ao Pai, e viu o Filho do Homem referente ao Senhor Jesus Cristo, e os seres celestiais, os anjos, os querubins, os serafins, bilhões e bilhões. Ele viu. Só que ele não viu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma terceira pessoa fazendo um coletivo de uma divindade. Não é isso. Para mais detalhes a respeito do Espírito Santo, eu peço que você fique informado a respeito do PDF, do livreto em PDF gratuitamente, que poderei disponibilizar para vocês. Desde já agradeço pela sua atenção e bons estudos, caros amigos internautas e você que está me ouvindo. Um abraço a todos. Leia os PDFs a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é cobrado nenhum centavo, é de forma gratuita.
você recebe os PDFs e você poderá estudar com detalhes mais profundos. O que eu acabei de falar aqui sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo são palavras superficiais daquilo que se tem para se estudar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço a todos. Ficam todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo